Quanto mais a gente ativa esse DNA de Deus, vamos dizer assim, mais alegre a gente fica, mais as pessoas sentem essa felicidade, mais a gente consegue transmitir essa felicidade para as pessoas. Então, como é que a gente ativa o DNA? Vivendo a nossa verdade. E a segunda coisa além de viver a nossa verdade, começar a fazer um processo de interiorização muito profunda. É muito mais sobre você com você do que você com o todo. O todo ele vai se beneficiar da sua melhor versão. É muito mais você meditar, começar a olhar para dentro de si, começar a fazer esse processo que o Ale trouxe de forma muito bonita. Assim, a gratidão ela é uma chave absurda para tudo aquilo que a gente deseja nessa jornada. E começar a trazer esses pequenos detalhes no dia a dia, a gente começa a fortalecer essa conexão. É como se nós sintonizássemos a nossa antena para que a gente captasse a frequência de Deus. Primeira coisa, eu queria que você conceituasse, explicasse o que é Deus, segundo a visão de um arcturiano de 8.600 anos. 8.600 anos só aqui, né? Vamos lá. O que é Deus na nossa visão? Tudo. Absolutamente qualquer coisa é Deus. A compreensão de que qualquer coisa é Deus faz com que a gente tenha uma noção de sociedade diferente. Porque se eu vejo e eu estou conversando com qualquer pessoa, eu sempre estou conversando com Deus. Se eu estou brincando com um animalzinho, estou brincando com Deus. Se eu estou contemplando a natureza, eu estou contemplando Deus. Então, para nós, Deus é o todo. Deus é tudo e Deus é o todo. É como tem na frase da Bíblia, mas muito mal interpretada, é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim, mas assim, dentro de um prisma onde é tudo infinito, né? No início e o fim é uma maneira de dizer. Onde é o início e o fim? Não é? É tudo infinito dentro dessa nossa realidade. Em algum momento a gente zera esse universo e vai para o universo paralelo para começar um processo diferente, mais elevado do que o universo que a gente está agora. Então a jornada é infinita, né? A única coisa que a gente tem certeza é que nunca houve um tempo em que nós não existimos e nunca haverá um que nós não existiremos, né? É a única coisa que é certa. O resto é fácil. Mas o Deus para nós é tudo. E é um conceito para nós que é muito simples. Porque para um ser extraterrestre, independentemente de ser arcturiano ou não existe para nós o conceito de religião, porque a gente não tem nenhum templo para adorar nada. Porque tudo é Deus. Eu não tenho um espaço onde eu dedico parte do meu dia fazendo algo para uma entidade específica, porque todos são entidades específicas, tudo é a fonte. Inclusive o indivíduo que está aqui com a gente assistindo a live. Todos os indivíduos são entidades, né? Todos somos, né? E isso eu acho que é o grande bonito. Aí, as pessoas falam, mas aí você tem o lado da não-luz. O lado da não-luz é uma maneira da gente dizer... A própria terminologia do lado da não-luz ela é muito maldita, porque as pessoas acham que quando a gente usa o lado da não-luz, a gente está se referindo a alguém que luta pelas sombras. Não é assim que funciona. O lado da não-luz ele fez uma opção consciente de não viver com a energia da fonte criadora de forma direta. Mas ele é obrigado, para que a consciência dele permaneça ativa, a se alimentar dessa energia, por isso que ele usa os humanos para fazer esse processo. Então, de alguma maneira, ele também é da luz, porque ele precisa da luz para sobreviver. Então, tudo é a fonte criadora, desde um Draco reptiliano até um andromedano, ou qualquer coisa. E é esse que é o ponto. E a gente negligencia muito isso. O ser humano, ele tem quando eu digo ser humano, tá, gente? Só para deixar bem claro, são todos os encarnados, eu não tô diminuindo nem aumentando nada. Mas assim, nós, seres humanos, vamos colocar assim, pronto. Nós, seres humanos, nós somos... treinados também, né? Um segundo adestramento que nós temos é de classificar as coisas. As coisas precisam ter rótulos. A gente rotula tudo. Então, quando a gente imagina numa figura de Deus, a gente rotula Deus. Tem gente que acredita que é um cara barbudo segurando um cajado que está sentado numa pedra num planeta a milhões de anos-luz. Tem gente que acredita que tudo é a fonte criadora. Então, tudo depende da maneira que a gente olha para aquilo, né? E Deus é o todo. Eu acho que isso que é o mais bonito desse processo. É saber que tudo é Deus. Que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares,
que tudo é experiência de Deus, até aquela que a gente, entre aspas, acha que é negativa. Não deixa de ser uma manifestação da própria fonte, né? Tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Tudo, até o negativo. Até o negativo. Você conceitou o que seria Deus. Agora eu queria que você explicasse o que significa o DNA dentro desse arquétipo de entendimento. Como é que a gente enxerga, né, esse processo do DNA de Deus, né? Eu acho muito bonito a gente usar esse título do DNA de Deus, porque parece que a gente está tentando achar o DNA de uma entidade específica, né? E na verdade o que é o DNA de Deus, se não o nosso DNA? Então, o que é o DNA de Deus, se não aquilo que nós viemos viver aqui nesse processo, a nossa partícula divina? E quando a gente começa a observar sobre o DNA de Deus, sobre essa, vamos dizer assim, sobre essa partícula da fonte que habita em nós, como é que esse processo está começando a acontecer agora? Porque como é que a gente ativa, né? Eu acho que talvez a pergunta de $1 milhão seja: como eu faço para ter acesso a esse DNA? Como eu faço para ter acesso a esse filamento da fonte criadora que existe dentro de cada um dos nossos DNAs, né? A gente consegue fazer isso através de 2 exercícios. O primeiro exercício é: viva a sua verdade. Comece a viver intensamente aquilo que você veio fazer aqui. Viver a sua verdade significa colocar limites, significa fazer aquilo que você ama, significa dedicar-se a uma coisa que você verdadeiramente vibra com aquilo, sem se preocupar se vai dar certo, sem se preocupar com o que as pessoas vão achar, sem se preocupar de nada que não seja a sua felicidade. E a segunda coisa que a gente começa a fazer para fazer a ativação desse DNA, né? Porque assim, quando você faz aquilo que você ama, você começa a estar conectado num estado de alegria que o que a gente aprende nesse planeta, né? Que a alegria dura pouco. Tem até aquela frase: a alegria de pobre dura pouco. Na verdade, nós somos condicionados a acreditar que o nosso estado não é alegre. Só que nós somos alegres 100% do tempo e nós nos acostumamos a viver fora dessa alegria. Quanto mais a gente ativa esse DNA de Deus, vamos dizer assim, mais alegre a gente fica, mais as pessoas sentem essa felicidade, mais a gente consegue transmitir essa felicidade para as pessoas. Então, como é que a gente ativa o DNA? Vivendo a nossa verdade. E a segunda coisa é, além de viver a nossa verdade, é começar a fazer um processo de interiorização muito profunda. É muito mais sobre você com você do que você com o todo. O todo ele vai se beneficiar da sua melhor versão. É muito mais você meditar, começar a olhar para dentro de si, começar a fazer esse processo que o Ale trouxe de forma muito bonita. Assim, a gratidão ela é uma chave absurda para tudo aquilo que a gente deseja nessa jornada. E começar a trazer esses pequenos detalhes no dia a dia, a gente começa a fortalecer essa conexão. É como se nós sintonizássemos a nossa antena para que a gente captasse a frequência de Deus. E essa frequência de Deus é a frequência que ativa o DNA de Deus. E o que é a frequência de Deus? É a frequência do todo, é a frequência do amor incondicional, é a frequência da abundância, a frequência da felicidade. É a frequência onde a gente faz tudo para fazer o bem para as pessoas, sem que isso nos fira. Porque quando isso nos fere, a gente já não está fazendo bem pelo bem, a gente está fazendo bem para parecer que a gente faz o bem. E eu conheço muita gente que faz isso, que acha que é bonito tirar o próprio casaco e dar para alguém, ao invés de comprar um casaco para aquela pessoa. Então, não adianta eu tirar um casaco em pleno Nova York com menos 15 para que uma pessoa não morra de frio e eu morrer de frio. É muito mais fácil eu ir lá e dar um jeito daquela pessoa não passar aquele frio. Então, é esse alinhamento energético e começa a falar com esse DNA de Deus, que é o quê? Que é essa felicidade, é carregar essa felicidade, carregar o sorriso, poder levar a esperança para as pessoas, poder colocar as pessoas no trilho delas, que as pessoas retomem essa energia, retomem esse poder pessoal delas. E você vê como é que são as coisas, né? Desde que a gente começou a live aqui, sempre cai nesse assunto da cocriação, sempre cai nesse assunto de você retomar o seu poder, sempre cai nesse assunto de você voltar a atenção para dentro de si. E isso é bacana, porque isso é o que está sendo pedido para vocês que estão aqui assistindo a gente no dia de hoje. Então,
Se você está aqui nessa live nesse exato momento, é que você estava precisando escutar isso. Você está precisando dizer mais nãos do que sims. Uma vez eu trabalhei com um chefe, que ele era uma pessoa muito humilde de estudo, mas muito inteligente de vivência. E ele me disse uma frase que ele não tinha nada absolutamente nele que pudesse ser uma pessoa quântica, mas trouxe uma sabedoria quântica, eu acho que inimaginável, imensurável. Ele falou assim: um não pode virar um sim, mas um sim nunca pode dizer um não. Nunca pode virar um não. Então, às vezes, a gente precisa dizer um não primeiro e depois a gente fazer, ou do que a gente dizer sim e não fazer, e desagradar alguém, porque disse e não fez. E quantas vezes a gente deixa o nosso dia a dia de dizer nãos, porque a gente tem medo da pessoa ficar triste, de ficar chateada, de ficar preocupada, de não amar a gente mais como a gente amaria, como a gente acha que ela ama, e a gente cria várias expectativas, mas começa, através daqueles sims que eu queria dizer não, a me desconectar da minha verdade, ou seja, eu começo a me afastar desse DNA de Deus. Então, por que não a gente porque a gente não começa a fazer um processo de entender o processo das pessoas, mas entender o nosso processo antes de entender o processo das pessoas. As pessoas têm necessidades, mas nós também temos. Não adianta nada, eu sempre gosto de usar uma analogia. Para que eu tire alguém do buraco, eu preciso estar fora do buraco. Não adianta eu estar dentro do buraco para tirar a pessoa do buraco. São duas pessoas dentro do buraco, vai ter que ter um terceiro para ajudar a gente a sair do buraco. Então, por que a gente não tenta fazer através de dizer não, através de viver a nossa melhor versão, através de estar feliz? Por que a gente não tenta fazer isso de uma forma que a gente ative o melhor em nós e esse melhor em nós alastre para aquilo que está em volta de nós? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? O poder da felicidade, né, da alegria, contagia, né? Se a gente pode contagiar positivamente, por que a gente abre mão disso, né? Com tanta gente tentando contagiar negativamente. O que mais acontece é isso, né? O tempo todo. Uma vez uma pessoa perguntou assim pra mim: você se acha especial? E eu falei rapidamente: sim. E aí as pessoas se chocam. Porque todo mundo quer colocar você num patamar de normalidade. Então, quando a gente põe a hashtag Somos Alienados, é uma bênção, né? Sim. É uma coisa maravilhosa, porque se você seguir a boiada, aí que a coisa vai esquentar mesmo. E eu vou te dizer mais, uma coisa muito bacana nisso que você disse, que é uma das coisas que eu acho que a gente veio de carona na hashtag Somos Alienados ou somos todos alienados. Quando você escreve isso, você está tomando uma decisão por livre-arbítrio de fazer aquilo que o seu coração pede. Você faz uma mudança de paradigma interna. Você assume que você é o comandante do seu navio, da sua nave. Isso é lindo. E por que a gente não usa tanto essa palavrinha de 7 letras? Vamos tomar as decisões, vamos tomar a decisão, né? A decisão da mudança, a decisão do hashtag Somos Alienados ou somos todos alienados. Isso é muito legal. É muito legal. É uma ótima ideia. E tem aquela questão também, né, que as pessoas perguntam nesse assunto, quando as pessoas começam a assistir o Paranormal, o Léo, ou qualquer um que esteja a favor desse despertar, elas já me perguntaram: o guru começa a ficar sem amigos. Isso é uma outra bênção também. Super. Porque se você acha que um amigo seu é amigo e não quer que você desperte, ele é um inimigo. Eu garanto a você. Porque a melhor coisa que tem é ex-amigo. Porque se ele é amigo, ele continua lá, não é? É exatamente isso. É maravilhoso isso. E sabe, é uma coisa muito legal, né? Se a gente for olhar aí, vamos olhar para a natureza, né? Uma águia não voa com urubu. O leão não anda com hiena. Então a gente só tem que andar com quem vibra igual a gente. É só isso. Só isso. E quando essas pseudo-amizades, né, começam a se afastar, é o caso da traição, né? Que é a quebra da energia. E tá tudo lindo e tá tudo certo. A gente está esse processo que começou lá 8 meses atrás e que a gente está intensamente vivendo ali agora, é um processo dessa separação. Que é o que muita gente gosta de dizer que é a separação do joio e do trigo.
O que é a separação do joio do trigo? Só a separação de energias diferentes, é só isso. Nada mais do que isso. Eu não tenho uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, especial ou holística. Não, tem a ver com a sua decisão de mudança, né? Tem a ver com o seu desejo de fazer as coisas acontecerem. Gerenciamento, né? O próprio gerenciamento interno que as pessoas... Sempre culpando ou o Brasil, ou São Paulo, ou o emprego, ou o chefe. É sempre um terceiro... Ou a infância. A infância Sim, também. muito. Porque o meu colégio, meu professor, meu tio, meu carro, tudo tem uma desculpa. Tudo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu me lembrei que eu acho que pelo ar eu não posso falar, não. Porque não tem nada a ver de ser holístico, é porque é uma piada. Eu acho que não seria de bom tom eu falar ela aqui. Mas depois vocês me lembram que eu falo. Que é uma piada engraçada. Mas é exatamente isso, né? Porque para quem é bom de dar desculpa, nunca tem uma solução, né? A pessoa é técnico. Você é técnico aqui? Eu dou desculpa. Eu sou excelente. Né? E a pessoa que dá desculpa é a pessoa que mais terceiriza as coisas. É sempre a culpa de alguém. E se deu certo, é sorte. Ou culpa Deus. Não, Deus me deu. Não foi você que trabalhou 20 horas por dia durante 10 anos para comprar casa, não. Foi Deus. Inclusive as dores, né? Inclusive os fracassos. Sim. Por que você estava vivendo na rua hoje? Perdeu tudo, perdeu família, né? Perdeu emprego, perdeu dinheiro. Por que você... foi caminhos de Deus, não sei por quê. Aí você vai ver, o cara é um alcoólatra, inveterado, viciado em jogo também, não é? Que se entregou às banalidades e autodestrutivas que a vida oferece. Aí é óbvio que vai acabar ali na sarjeta. Tem uma frase em inglês que eu adoro, que traduzindo para o português assim, não existe almoço grátis, né? Sim. Você paga o preço da sua vibração, é só isso.